Boa noite. Gigante em crise. A cada dia a situação da Petrobras parece piorar. Hoje foi divulgado que o valor da estatal já está abaixo do patrimônio da companhia. No Jornal da Cultura, vamos falar sobre essa fase difícil da petrolífera, que já foi a menina dos olhos dos pequenos investidores autorizados a aplicar parte do fundo de garantia em ações da maior empresa brasileira. E veja também outros assuntos importantes desta quarta-feira. Durante visita ao Supremo, o novo presidente da Câmara dos Deputados muda o discurso e fala em seguir a decisão de cassar mandatos. Homem é preso em Santa Maria ao tentar vender bens que pertenciam a vítimas do incêndio na Boate Kiss. Ministério da Educação divulga a correção das provas de redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Proibido pela Anvisa, cigarro eletrônico é vendido pela internet com a promessa de ajudar o fumante a largar o vício. O presidente do Irã afirma que o país dos ayatolás já é uma potência nuclear. Filipão reestreia no comando da seleção com derrota para a Inglaterra. Participam desta edição a professora de História Árabe da USP, Arline Clemcha, e o professor de Psiquiatria da Unifesp, Ronaldo Laranjeira. Além da exposição à violência, quem vive nas ruas não tem acesso aos direitos básicos do cidadão. Estimativas apontam que o Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas nessa situação, concentradas nas grandes cidades como São Paulo. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a cidade tem cerca de 15 mil pessoas em situação de rua, que vivem em marquises, viadutos e albergues. Mais de 80% são homens, mas também há muitas mulheres, crianças e idosos. Os motivos são os mais diversos: abandono, drogas, família, falta de trabalho, desilusão. Viver na rua é conviver com o sofrimento, encarar chuva, frio, pedir ajuda, dormir ao relento ou em qualquer canto. Este homem, que não quer mostrar o rosto com vergonha da família, está na rua há 5 anos por causa do álcool e conhece de perto as dificuldades desta vida. É uma vida que ninguém pede para Deus. Muito triste. Um sábado e um domingo você não poder tomar um banho, não poder almoçar, não poder jantar. Sai para pedir as coisas, as pessoas olham você com outro rosto. Você fica sujo. O que mais machuca essas pessoas é o descaso e a falta de respeito. Há 5 anos, recolhendo recicláveis, Roberto sente o desprezo na pele. Esse tempo atrás aí mesmo, eu estava passando com um carrinho, pegando um material, o cara com Honda Civic me jogou um copo de café. Para algumas pessoas, ver o semelhante em situação de rua já se tornou algo comum. É como se fizessem parte da paisagem. Para mim é comum. O senhor não fica indignado? Não. Já é comum já, não tem mais o que ficar indignado, porque é comum isso aí. Em toda esquina tem eles, todo lugar tem eles. Muitos querem ajudar, mas ficam com medo. Tem os bons e os maus. Augusto está na rua há 3 anos. Ontem, negaram a ele um pouco de água da torneira em um posto de combustíveis. Nós foi pegar água ali, teria o cara 2 vezes e o cara acho que desligou o registro ali do posto. E eu acho que um cachorro tem mais valor do que um ser humano. A maior parte das pessoas que vivem em situação de rua se sentem excluídos, querem retornar à sociedade e levar uma vida normal. Arrumar um trabalho, estudar de novo, aí reencontrar a família, vou ver que você mudou. Laranjeira, me chama a atenção o fato, primeiro, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas esse rapaz em especial, que ele, enfim, parece que não quer voltar para casa da família, mas ao mesmo tempo ele tem vergonha de mostrar o rosto. Eu acho que essas pessoas acabam tendo um tipo de desmoralização, vergonha, né? Quer dizer, fica com a autoestima baixa, eles perderam o mínimo, né, de apoio social, né? Então, mas eles às vezes não perderam ainda a dignidade, né? Ainda bem. Por isso que ele não quer mostrar o rosto. Não quer mostrar o rosto, né? Mas isso é o lado bom disso daí, né? Que a pessoa, que ainda bem que ela não perdeu a dignidade, né? Mas a sociedade realmente acaba se distanciando dessas pessoas, né? Acaba tendo uma certa indiferença, se eles têm transtornos mentais, e muitos deles, infelizmente, acabam tendo, né? O próprio rapaz falou que ele saiu do alcoolismo, está no meio do alcoolismo. Essas pessoas vão perdendo os laços sociais, né? Então, a sociedade fica indiferente. Tem alguns lugares que falam que tem uma exaustão
da compaixão, né? A sociedade já não tem 15 mil pelas ruas de São Paulo, é como se fizessem parte da paisagem, né? É isso que, de alguma forma, a gente não pode ficar indiferente a tanta gente necessitada, né? E o fato de fazer parte da paisagem e estar toda hora atravessando o caminho das pessoas é um jeito também dos moradores da cidade se protegerem, porque é duro você ver alguém sendo maltratado, assim, no meio do lixo. Então, você não se envolver ali, né? É uma mistura de sentimentos, na verdade. E tem até, inclusive, o medo também, né? Que essas Exatamente. pessoas, que sejam adolescentes ou adultos, às vezes tem alguns mais violentos que outros, e faz com que a população realmente se proteja dele, quer seja com a indiferença, com o distanciamento e até com a hostilidade franca, né? Como várias vezes aqui na cidade de São Paulo já foram pessoas mortas por simplesmente estarem na rua, vários lugares. Alguns índios, né? Em Brasília, eu lembro, alguns anos atrás, foram queimados por... Né? Então, acho que vai da indiferença até a hostilidade franca, né? Quer dizer, de tudo um pouco, né? Que acaba surgindo. Aline. Eu acho que me chama a atenção que a gente fala assim, bom, às vezes as pessoas têm essa indiferença, um distanciamento, né? Um distanciamento, não enxerga mais, não vê mais, virou paisagem, uma forma de se proteger daquela realidade que é dura. Ao mesmo tempo, se a gente for pensar, quem precisa se proteger da desumanização é o próprio mendigo, né? Porque ele está numa situação que não consegue pedir, não consegue ajuda, não consegue ir para frente, não consegue voltar a estudar, não consegue largar não consegue a bebida. Sair daquilo, não consegue sair daquilo, quer dizer... E você lembra o caso, Polly, não faz tanto tempo, de um morador de rua que achou uma mala de dinheiro e devolveu. É verdade. Né? Quer dizer, olha a dignidade que essa pessoa tem. Ela não tem direito a tomar água num posto de gasolina, né? Então, eu acho que a sociedade está muito doente, né? Quando não consegue tratar com humanidade essa população. Justiça Gaúcha nega relaxamento de prisão para os envolvidos na tragédia em Santa Maria. A Justiça considera que a detenção por 30 dias dos donos da Boate Kiss e dos 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira são necessárias para não atrapalhar a investigação. A polícia de Santa Maria comprovou que a banda fazia shows pirotécnicos no local da tragédia e hoje fez apreensões nas casas dos integrantes do grupo. Também foi preso um homem que se passou por familiar de uma vítima e furtou pertences de um jovem morto no incêndio. O detento confirmou o furto e a venda do celular e do relógio da vítima. Os alunos da Universidade de Santa Maria estão adiando as festas de formatura marcadas para este mês. A entrega dos diplomas tem sido acompanhada de homenagens aos 238 mortos no incêndio. De acordo com a reitoria, outras turmas de formandos também adiaram as cerimônias públicas para março e abril. No caso desse homem que furtou ali os objetos de algumas vítimas e tal, é também um pouco parecido com o que a gente falava na reportagem anterior, que é a ausência de empatia com o sofrimento do outro? Eu creio que esse é um exemplo, né? Porque possivelmente a grande maioria do Brasil sofreu junto com as famílias lá de Santa Maria. Né? Que aquilo ali de 238 jovens perderem a vida dessa forma tão trágica, todo mundo chorou junto com, e continuamos chorando com isso. Né? Mas tem pessoas que não têm essa empatia, essa sintonia com o sofrimento humano. E isso, em psiquiatria, é muito comum a gente ver essas pessoas, né? E elas estão na população. E vão se aproveitar nesses momentos de comoção para realmente aproveitar de quem quer que seja. Essas pessoas existem, né? Que são as pessoas que realmente são indiferentes ao sofrimento, né? E ainda falando sobre a reportagem anterior dos moradores de rua, pergunto aqui se não há uma diferença entre essa grande hostilidade, entre hostilidade e crime. Não, hostilidade, você pode ser hostil verbalmente, você pode ser hostil na indiferença, você pode ser hostil sem necessariamente cometer um crime, né? Acho que tem uma linha que é bastante clara, assim, né? De você poder... o crime é quando você agride fisicamente a pessoa, aí sim você está cometendo um crime, né? Mas eu não consigo... Acho que tem uma distinção clara aí, né? O novo presidente da Câmara Federal, Henrique Alves, muda o discurso e diz que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a cassação dos deputados condenados no processo do Mensalão será respeitada. Henrique Alves fez uma visita de cortesia ao presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa.
Ao tomar posse na segunda-feira, ele tinha afirmado que a decisão final nas cassações seria da Câmara, o que foi interpretado como uma afronta à decisão do Supremo. Hoje, depois do encontro com o ministro Joaquim Barbosa, Henrique Alves disse que depois que o processo do mensalão transitar em julgado, sem mais possibilidade de recursos, a Câmara fará as cassações. Segundo o deputado, não haverá confronto com o Judiciário. Não pode não cumprir a decisão do Supremo. Não há nenhuma possibilidade de confrontarmos com o mérito, questionar a decisão do Supremo. Bom, ainda bem que a gente tem um psiquiatra hoje aqui, que sou um psiquiatra para entender esse tipo de comportamento. Querem fazer alguma observação? Não, o que é difícil entender como é que uma pessoa com um cargo desse nível, né, que há 40 anos no Congresso Nacional, muda o discurso de um dia para o outro. É difícil, a psiquiatria não explica esse tipo. Mas será que a política não tem algo a dizer aí? Quer dizer, será que não é uma vontade, primeiro, de afirmar a independência, a soberania, né, dos poderes, para depois, ou talvez algum bastidor que a gente nem conheça? Né? Tem um recado, de fato tem um recado, tem. O deputado federal Renan Filho é acusado de usar verbas de gabinete para o pagamento de advogados da família. As verbas de gabinete são recursos públicos usados para custear as atividades dos parlamentares durante o exercício do mandato. Denúncias apontam que o deputado Renan Filho já repassou cerca de R$190 mil a escritórios de advocacia de Alagoas desde fevereiro de 2011. O dinheiro teria sido usado para defender o deputado e seu pai, Renan Calheiros, recém-eleito presidente do Senado, em causas trabalhistas e cíveis. Em um dos processos que tramita na Justiça de Alagoas, Renan Filho pede indenização por danos morais e materiais a um consórcio de automóveis. Já o senador Renan Calheiros é acusado de peculato, falsidade ideológica e falsificação de documentos por ter desviado verbas de gabinete para pagar pensão a um filho. Escândalos com famílias envolvidas na vida pública nacional são frequentes. Aliado da família Calheiros, o senador José Sarney foi acusado de liberar recursos a municípios por meio de critérios políticos na época em que era presidente da República, na década de 1980. E ainda fraudes em licitações e bens não declarados. No início dos anos 2000, o genro de Sarney, Jorge Murad, foi acusado de intermediar o repasse de verbas federais para o estado do Maranhão, que tinha como governadora Rosiana Sarney, filha do senador. Rosiana é frequentemente envolvida em escândalos, sendo investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público por desvio de verbas públicas, crimes financeiros e eleitorais. Os outros filhos do senador, Fernando, e o deputado federal Sarney Filho, também já foram denunciados por crimes contra a administração pública e por operar esquemas de corrupção. Em 2000, o então governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, foi acusado de favorecer empresas em concorrências públicas e contratar sem licitação. Em 2008, Rosinha Garotinho era governadora do estado. Na época, o casal Garotinho foi denunciado por acobertar ações de policiais ligados ao governo, como facilitação de contrabando, proteção a contraventores, lavagem de dinheiro e corrupção. Em 2010, o ex-governador do Amapá, Valdez Góes, sua mulher, a deputada estadual Marília Góes, e o primo, Roberto Góes, foram presos por suspeitas de desvios de recursos do Estado e da União. Roberto Góes é ex-prefeito de Macapá e também responde a inquéritos por uso indevido de verbas da prefeitura e porte ilegal de armas. Em muitos casos aí, como se diz, quem puxa os seus não degenera, não é? Porque a questão do DNA, como é forte, gente, é impressionante. Como se repete, existe assim uma... eu acho que a gente fica aqui falando mal deles, acusando, falando, mostrando e tudo, mas eu acho que essas pessoas, elas não ficam afetadas por essas críticas. Não, acho que não tem essa sensibilidade, né, em relação a isso. Faz parte daquele grupo de pessoas que tem a indiferença, né? Mas no Brasil é tanta corrupção, acho que temos que fazer um museu, né, todas as formas de corrupção existentes, né? Alguém já deu essa ideia, eu acho que a ideia é boa, né, de você poder registrar tanta coisa que foi.
Agora, a gente tem falado tanto dos Calheiros, dos Sarneys e tudo mais. Agora, o que a gente precisa começar a apontar é quem dá a sustentabilidade, porque eles são assim, eles não se incomodam com as críticas e seguem adiante, não é verdade? Não se incomodam, ensinam filhos e netos, ainda por cima. Exatamente, existe um legado aí. Um legado, quer dizer, então, realmente, a falta de incômodo ou vergonha ou pudor chega a um nível muito íntimo, né? Exatamente. Agora, a primeira página da Folha hoje, acho que tem, assim, não dá para deixar de reparar, 3 matérias, uma depois da outra, mostrando atitudes de falta, assim, de realmente contato, sintonia entre o Congresso Nacional e a população. Então, primeiro, a notícia do Renan Calheiros, a sua eleição, quer dizer, não está nem aí, com todo o inquérito acontecendo, todas as acusações, né? Depois, os 6 deputados que estão mentindo quando... Porque a Folha fez uma enquete, né, perguntando quem é que teria votado... em quem? Em quem, né? E esse é o mais grave, não é? Porque é aquele que não assume. Não assume, quer dizer, votou no Renan Calheiros e tem vergonha de dizer ao público que votou. Né? Porque sabe que fez uma escolha horrorosa, não é? Quer dizer, porque se não achasse, vai lá, assume, como tantos outros foram lá, abraçaram, cumprimentaram. Não é? E a falta realmente de prestação de contas mesmo, a opinião pública. Quer dizer, abaixo-assinados, protestos, cartas, tudo acontecendo e há esse distanciamento, essa falta de sintonia, essa alienação mesmo do Congresso Nacional em relação à população. Veja a seguir, Petrobras já vale menos do que o patrimônio que possui. E ainda, presidente do Irã promete ajuda financeira ao Egito e garante que o país dos aiatolás já é potência nuclear.